Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar sobre garantia do seu dispositivo Apple. Para você que tem um iPhone, um iPod, um iPad ou qualquer acessório da Apple, vai ter alguma informação nesse vídeo que vai servir para você. Antes de começar, eu gostaria de agradecer todo mundo que se inscreveu no canal. Batemos a marca de 25 mil inscritos e espero que a gente cresça muito mais para a gente conseguir alcançar e ajudar muito mais pessoas. Já deixa seu like aqui neste vídeo, se inscreva aqui no canal Apple Tech, ative as notificações para ficar sabendo de todas as novidades do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, como a gente vai falar sobre garantia, eu preciso mostrar para vocês o que na verdade a garantia cobre ou não. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, quando você compra qualquer aparelho, você ganha um ano de garantia. Então, se você compra um aparelho hoje, você tem mais um ano para frente para caso o aparelho dê algum problema de fábrica que não foi causado por você, possa ser reparado ou trocado em uma autorizada da Apple ou do aparelho que você comprou. A gente está falando de Apple, mas isso serve para qualquer aparelho que você compra. Pode ser uma televisão, uma máquina de lavar, pode ser um rádio, qualquer coisa, beleza? Mas quando a gente fala de iPhone, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Bom, a garantia aqui no Brasil, como eu falei, é um ano. Eu sei que em alguns países a garantia é um pouco maior. Por exemplo, em Angola a garantia são 2 anos e, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, em Portugal também. Bom, agora eu vou falar para vocês o que cobre e o que não cobre na garantia da Apple aqui no Brasil. O que você pode considerar como um problema de fábrica, ok? Eu estou aqui na mesa com alguns exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês os exemplos e eu vou começar com esse aparelho que está aqui na mão. Ele é um iPhone 7 e vamos supor que eu comprei ele, não comprei ele agora, ele não está na garantia mais, mas vamos supor que eu comprei ele agora e ele está na garantia. Ele está em perfeitas condições, ele está muito bom. Só tem um detalhe esse aparelho. Ele tem algumas pintinhas aqui nas costas que foram aparecendo, tá? Não é um defeito que impede de usar o aparelho. Ele é mais uma questão estética. Ah, fica feio. Quando eu for vender, eu não vou conseguir vender pelo valor que eu quero. Ok, eu entendo isso, mas a Apple, ela normalmente não troca aparelho só por causa dessas pintinhas aqui, a não ser que ele esteja descascando, que é diferente do que está acontecendo aqui, e isso é bem visível para você. Já aconteceu comigo da minha câmera, que nem está aqui, ó, tá um pouco descascado, ó. A minha câmera descascou toda ao redor. Eu entrei em contato com a Apple e eu consegui substituir o aparelho, mas isso porque estava descascando. Legal? Então, olha só, o aparelho está perfeito, ele se encaixaria na garantia, não tem nenhum problema, mas tem essas pintinhas aqui e essas pintinhas não é coberto, mas ele também não interfere na garantia. Então, se minha câmera parar de funcionar e eu precisar entrar em contato com a Apple por causa da câmera, essas pintinhas não vão interferir. Não é um problema que vai interferir no reparo, é uma coisa estética, eles chamam de dano estético. Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Tela rachada. Tela rachada, ela não se enquadra na garantia. Por quê? Não foi uma coisa que a Apple causou. Provavelmente você deixou cair, ou sentou em cima, ou bateu alguma coisa e quebrou. Agora, existe exceção para tela quebrada? Existe sim. Existe uma exceção para tela quebrada, que é o caso desse aparelho. Ok? Perceba que aqui ele está perfeito, mas desse lado aqui onde tem um botão de volume, ele está um pouco levantado. O que significa? Significa que a bateria inchou. A bateria ela tem uma garantia diferente. Se ela inchar, ele pode ser coberto em até 5 anos pela Apple. Depende do momento. Às vezes a Apple muda para 2 anos, às vezes muda para 3, às vezes muda para 5. Mas isso depende muito. Agora, por exemplo, ele está em 5 anos. Então, se a bateria inchar, levantar a tela e isso causar a quebra da tela, ainda é coberto na garantia. Não foi você que causou, foi a bateria inchando.
É o caso desse aparelho aqui. Como ele é muito velho e ele já passou muito dos 5 anos, eu não vou conseguir trocar com a Apple. Isso eu já descartei. É um iPhone 5C, tá? Então a bateria inchou, levantou e quebrou a tela, tá? Essa é a única exceção da tela, tá? Agora se tiver um trincadinho aqui, bem pequeno, se tiver vários rachados assim, mas quem quebrou foi a minha câmera parou, mas a tela tá rachada, também não é coberto. O que acontece é o seguinte: dano físico remove o aparelho totalmente da garantia. Não adianta dizer, quem parou foi a câmera, mas a tela tá rachada. Não tem problema. A tela estando rachada já não está na garantia. Agora tem uma outra exceção para tela que na verdade é bem simples. Eu tenho aqui um iPod, é um iPod 5, tá? Mas ele tem aqui um quebrado na tela que é só um risco. Você tá vendo? Ele não é um trincado onde bateu, ele é um risco, ele é quebrado mesmo, dá para sentir. Eu acho que vocês conseguem ver aí, mas ele é um fio de cabelo. Um fio de cabelo, ele não interfere na garantia. Então, se for só um fio assim, ele não vai ter problema nenhum. Se o aparelho tiver algum problema de câmera, de bateria, ou parou a tela, ou qualquer coisa assim, e tiver apenas um fio assim, ele não interfere na garantia. Agora, se ele tiver 2 fios, ou um quebradinho, ou qualquer coisa, né, 2 fios e um risco, vai interferir. É só um fio, não pode ter ponto de impacto. O importante é não ter ponto de impacto, porque o ponto de impacto ele mostra que esse aparelho caiu e bateu em algum lugar. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Tô com outro exemplo aqui que é esse iPad aqui. Esse iPad aqui, ele bateu aqui, perceba que tem vários riscos, a queda que foi grande. Esse aqui realmente, se tivesse na garantia já não dava para trocar, porque ele tá bem quebrado. Não tem jeito mesmo, tá? Esse quebrado vai ter que pagar aí para trocar a tela. Legal? Óbvio que, né, se tiver a bateria inchada e né, mostrar que aconteceu por causa da bateria, dá de repente para trocar. Agora uma outra situação aqui é o seguinte: esse aparelho aqui, perceba que ele está aberto, né? Óbvio, é um iPhone 5S. Então eu abri para remover algumas peças, mas pensa o seguinte: se esse aparelho aqui ele tiver na garantia e eu abri, troquei peças ou fez qualquer coisa assim, a Apple pode se negar em abrir um reparo para ele, porque eu fiz uma modificação não autorizada no aparelho, tá? Isso acontece bastante. As pessoas ligam na Apple, falam que peraí, eu troquei, eu abri em outro autorizado, um amigo meu abriu e aí a garantia já era, tá? Bom, vou mostrar uma situação comum, é óbvio. Quando você compra o aparelho, você tem ele intacto, e esse aqui, por exemplo, ele passaria na garantia sem problema. Eu ia ficar preocupado com alguns arranhões aqui ao redor da tela, mas isso não iria interferir na garantia. Uma outra situação que é muito importante é o seguinte: dentro do aparelho ele possui um sensor de líquido que identifica se o aparelho entrou água ou não. Mas aí você fala o seguinte: mas meu aparelho é prova d'água. Seu aparelho não é prova d'água, seu aparelho ele é resistente. Alguns modelos são mais resistentes do que outros, mas ele continua sendo resistente. Se seu aparelho cai na piscina e vai até o fundo e entra água, a Apple ela não cobre a garantia ela não cobre danos por líquido. Dentro do aparelho existem 2 sensores, tá? Um em cada canto do aparelho, que identifica se ele entrou água ou vapor, porque vapor também entra no aparelho. Eu vou dar um exemplo: se você costuma tomar banho usando o aparelho para ouvir música, não faça isso, porque o banheiro o banheiro todo se enche de vapor e isso pode entrar no aparelho, porque ele é frio, né? Então o vapor encosta aqui, transfere para o outro lado, e aí se identificar que teve água lá dentro, a Apple não cobre, né? A garantia ela não cobre. Agora uma última situação que é muito importante, que é o acessório da Apple. Muita gente reclama que o acessório da Apple ele é muito frágil, mas mesmo assim você tem 1 ano de garantia. Mas tem algumas questões. Se o seu acessório parou e você leva o acessório assim, ele não vai ser coberto na garantia.
Mesmo que ele tenha apenas uma mordidinha ou alguma coisa assim, ou um quebradinho aqui no canto, ele não vai ser coberto. Sempre quando eu pego um acessório novo, eu coloco uma mola assim. Esse acessório, por exemplo, ele tem 3 anos, ele ainda funciona, mesmo ele quebrando aqui, ó. Eu coloco uma mola porque evita de, né, movimentar muito e demora. Então o meu já tem um tempo, tenho 3 anos com esse acessório aqui desde que eu comprei o meu SE. Beleza? Agora, se o seu acessório tiver, você levar o acessório para Apple e ele tiver assim intacto, ele parou de funcionar e não tiver nenhum problema, aí sim a Apple garante a troca para você dentro do ano de garantia. Claro que os acessórios se incluem na garantia, tanto o cabo USB como o seu fone de ouvido. Se ele parar de funcionar ao lado e não tiver nenhum quebrado, ele está dentro da garantia. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita esse vídeo, manda qualquer pergunta que você tiver referente à garantia do seu aparelho, como que faz, como que como que leva, ou como que entra em contato com a Apple. Pode entrar em contato comigo aqui pelo chat, né, pelas perguntas, que eu sempre respondo todas as perguntas, tá bom? Aproveita, se você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aí um like, compartilhe o vídeo e te vejo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!